Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao episódio 2 da série Meu Primeiro Cliente Alta Renda. Meu nome é Bruno Ramassini e nessa série eu vou entrevistar alguns espartanos para eles contarem a história do primeiro cliente alta renda ou de algum dos primeiros clientes alta renda, uma história que seja bacana, que seja interessante e que possa agregar para você que está começando ou pretende começar na assessoria de investimentos também, a como prospectar os seus primeiros clientes alta renda. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um dos meus alunos mais antigos, João Arthur. João, obrigado por topar essa participação, obrigado por topar o desafio. E, por favor, se apresente aí para o pessoal, conte um pouquinho quem é o João, da onde você fala, se apresente aí para a turma, João, obrigado. Pô, legal, vamos lá. Então, primeiramente aí agradecer pelo convite do Bruno, né? Pô, muito feliz aí em fazer parte, uma parte bem pequena do conteúdo que o Bruno vem gravando, sempre me ajudou bastante, né? Eu acompanho o canal desde o início ali mesmo, venho acompanhando. O Bruno já me ajudou demais, então eu fico bastante feliz, né? Então, me apresentando aí a todos, meu nome é João Arthur, eu sou assessor de investimentos desde 2021, né? Eu comecei minha carreira lá em abril de 2021, porém eu fui começar a atender carteira mesmo em torno ali de julho, agosto de 2021, então eu já estou ali há um certo tempo no mercado, né? Claro que o começo é bastante difícil, né? Eu comecei atendendo uma carteira bem pequena de clientes, que foi uma carteira dada pelo próprio escritório. Então, tinha muito cliente de 100 mil, 120 mil, e na época eu já achava, poxa, se o cara tiver 200, 300 mil, para mim aquilo já era muita grana. Eu falava, meu Deus, o cara tem 200 mil investido comigo. Então, eu já achava muita grana, né? E hoje eu faço parte aqui da equipe de assessoria da SVN Investimentos, aí um dos grandes players aí dentro da XP. Bom, falando um pouquinho mais aí sobre mim, é isso, eu sou formado, assim como o Bruno, em economia também, né? Então, já me formei na faculdade tem um tempinho e sempre atuei nesse ramo de assessoria. Antes eu atuei em um outro escritório menor, que ele era focado ali só em renda variável, não era um escritório que visava um bom atendimento para o cliente, que visava atender um cliente em todas as pontas, visava somente fazer aquelas operações de renda variável, e aí eu acabei migrando para um outro escritório que eu acredito que se encaixava mais ali com o meu perfil. Legal. E você fala de Londrina, interior do Paraná, né, João? Isso, exato. Eu sou de Londrina, na verdade. Hoje eu recebi uma proposta recentemente por escritório, acabei vindo para Maringá, né? Porque o escritório ele tem várias filiais. Então hoje eu vim aqui pro escritório de Maringá, mas eu sou originalmente de Londrina e praticamente toda semana eu estou em Londrina também. Tenho muitos clientes da minha carteira que são de lá, então direto eu tô por lá também. Ah, legal. Eu já comentei com o João já, mas eu acabei fazendo um mês, né, de economia em Maringá também, na UEM, antes de rodar uma lista de outra faculdade. Legal, cidadão, viu? Tanto Londrina como Maringá. E, João, antes de você começar a história, só quero trazer um ponto que você falou aqui para o pessoal. No começo, até um cliente de 200 mil reais, você achava que era, uau, muito dinheiro. Como que era essa sensação? Você lembra? Cara, era muito louco, porque assim, eu recebi, né, uma base de clientes, porra, era uma base mega pequena, devia ter 6, 7 milhões de reais só. E eram clientes ali, eu até que recebi uma base boa, tá? Para quem tá começando, era uma base ali a partir de 90 mil, o maior cliente tinha acho que 250 mil, o maior de todos, tinha 250, e era um cara que 250 mil estava alocado em um único fundo imobiliário. Mas ainda assim, eu olhava aquilo e falava, nossa, é muito dinheiro, meu Deus. Aí eu vi os clientes de 100, 150 mil reais, eu falava, nossa, meu cara tem muita grana investida, tô com a pompa toda aqui. E, Então, e assim, cara, hoje seu maior cliente tem 4 milhões. 4 milhões hoje, o maior. 4 É, milhões de reais. Legal. é, E, bom, então, acho que você me adiantou um pouquinho aqui, acho que é essa história que você vai contar para a gente, né, João? Por favor, conte a história aí, como você captou seu maior cliente e um dos seus primeiros clientes alta renda. legal, bom, vamos lá, né? Então, assim, esse caso, eu contei ele um pouco com a sorte também, tá? Foi um cara que ele simplesmente apareceu no escritório, do nada, era umas 11h40, 11h50 da manhã. Ele apareceu no escritório, e aí a recepcionista falou assim, ó, então, tem um rapaz aqui, ele queria conhecer um pouquinho melhor e tudo mais, só que não tem muita gente aqui no escritório, você consegue falar com ele? Eu falei, não, claro, pô, vamos lá. Fui lá,
atendi, recepcionei o cara. A gente começou a conversar, ele falou que ele era do interior de São Paulo, mas ele sempre vinha aqui para Londrina, ele sempre vem para Londrina, né? E aí a gente começou a conversar, eu comecei a perguntar, entender melhor, e aí ele foi se abrindo comigo, foi falando, era um cliente private, né? A gente trocando uma ideia, na primeira conversa, eu falei sobre algum tema e ele falou que ele tinha participado de um evento do Itaú em Miami, com um gestor de um fundo do Itaú lá em Miami, e ele falou que o cara tinha falado sobre determinado tema e tudo mais, a gente começou a conversar, nessa hora eu já me toquei e falei assim, putz, se o cara participou do evento do Itaú em Miami, com certeza ele tem grana, né? E aí eu comecei a perguntar da conta da XP e tudo mais, e aí ele foi mostrando a conta, ele abriu a conta ali na hora, na frente, no computador dele, me mostrou. Aí eu fui dando ali algumas sugestões e tudo mais, falando, ó, isso daqui a gente tem uma visão um pouco diferente e tudo mais, ó, o que, que a gente acha disso daqui? É isso. Então, fui dando esses palpites, fui falando com ele e fui procurar entender um pouco melhor, né? Ele já tinha uma conta assessorada na XP mesmo, mas ele não gostava muito bem do atendimento. A assessora que era assessora da conta pessoa física dele também era assessora da empresa dele, né? Então ela acabou fazendo ali algumas alocações que não deram muito certo, né? E isso daí acabou gerando um certo atrito entre eles, né? Então só para o pessoal pegar, porque muita gente fala assim, eu liguei para o cliente, mas ele já tinha assessor. No caso, seu cliente também já tinha assessor da mesma corretora e você foi para cima mesmo assim, é isso? Exatamente. E a assessora dele, ela era uma ex-gerente do Safra, né? Então a gente pensa, puta, os caras que estão no Safra são os mais fodidos do mercado, os caras são pique e tudo mais. Porra, não são. Não são. E aí eu fui indagando, fui perguntando, poxa, e como é que tá o seu atendimento? Tá legal, te agrada, não tá? Pô, o que acontece? Ele falou que não estava satisfeito, né? E eu sempre pego muito nesse ponto, porque assim, hoje em dia a gente vê que, cara, produto tá virando commodity, né? Então, assim, produto, o Itaú vai ter, o Bradesco vai ter, a XP vai ter, o BTG vai ter, cara, você vai conseguir se diferenciar mesmo na questão do seu atendimento, né? Então, tenham muito isso em mente. Cara, o que você vai poder agregar para o seu cliente? Em relação ao seu atendimento, tá? Pô, você não vai ter um produto mirabolante, e eu nem gosto de falar, o Bruno já falou isso muitas vezes, cara, não tenta vender alguma coisa que você não tem, porque depois você fica criando expectativa na cabeça desse cara, e olhando a carteira dele, eu falei assim, olha, cara, tem algumas coisas assim que eu tenho uma visão um pouco diferente, mas eu não sei como é que é a visão da sua assessora para ela ter feito essas alocações, mas assim, eu discordo por conta do cenário macroeconômico, por conta disso, por conta daquilo outro, mas eu não chegava e ficava descascando toda a carteira do cara. Por quê? Porque vai que, sei lá, ela fez uma alocação em um determinado momento que a economia convergia para aquilo, o cenário mudou e ela não fez as alterações, né? Então, assim, eu falando, ó, não concordo por conta disso, não sei qual foi o racional por trás quando vocês fizeram, porém, assim, eu penso um pouco diferente, né, e tudo mais. Então, assim, eu fui explicando tudo muito numa boa. Isso é um ponto bem relevante, que às vezes quem está começando peca um pouco nisso, que é, às vezes, detonar muito o outro assessor, né, o gerente do banco, falar que está horrível, que está muito mal feito. Você só deu a sua visão sobre aquele portfólio, que é diferente, né? A minha pode ser diferente da sua, a nossa pode ser diferente de uma outra assessora. Então, você trouxe à luz essa questão sem ofender necessariamente o outro profissional. Foi isso que você fez, né, João? Exatamente. Por quê? Assim, cara, e eu acredito muito nisso, tá? É muito fácil você pegar e, porra, pegar uma carteira que foi montada lá em 2020, 2021 e você simplesmente ir lá e destruir ela. Falar assim, não, olha aqui, se eu tivesse alocado aqui no CDB, 100% CDI teria rendido muito mais. É muito fácil a gente fazer isso, porém a gente não sabe como é que estava o cenário econômico naquele momento, o que foi acordado entre os dois, o que o cliente queria. Então, assim, eu não sei o que foi conversado naquele momento, eu apenas passei a minha visão. Eu falei, ó, eu discordo disso por conta disso, daquilo. Não sei o que foi comentado, não sei o que foi acordado entre vocês, porém a minha visão da carteira é essa, né? Então, e assim, eu acredito muito numa questão, é muito fácil ir lá e detonar a carteira que a outra assessora fez, sendo que aquilo já passou. Então, olhando o histórico, é muito fácil ir lá e fazer uma alocação que ia dar
3 vezes mais do que a carteira do cara deu. Então, assim, é aquele famoso trade de onça morta, né? Muito fácil a gente ir lá, olhar, assim, agora que já passou tudo, que a gente já sabe que a inflação explodiu em 2021, que o CDI explodiu em 2022, aí fica mais fácil, né? Só que, assim, pode ser que um dia um cliente meu mostra a carteira para um outro assessor, não esteja satisfeito, e o outro assessor vai lá, me destrói, fala que a carteira estava um lixo, que não estava boa e tudo mais, vende um sonho pro cara, o cara vai lá, faz a troca de assessoria, e o cara não entrega o que ele prometeu, né? Então, assim, isso também é algo que a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso, né? Feitiço pode virar contra o feiticeiro uma hora. Perfeito. E acho que assim, como nosso jogo, né, João, ele e deve ser de longo prazo, né? Então é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Quem está começando às vezes não consegue enxergar, mas se a gente traz um cliente hoje por rentabilidade, ou descasca o outro só porque a rentabilidade foi ruim, o problema é que o mercado muda, né? O mercado a gente sabe como que é, às vezes vai bem, às vezes vai mal. Quando o mercado for mal, essa raiva dele vai vir para nós, né? Porque, poxa, eu saí do outro assessor porque não estava bom. Agora eu vou sair de você também porque não está bom. E a gente acaba perdendo um cliente no meio do caminho. Agora, fazendo da maneira que você está comentando, né, botando muito atendimento em primeiro lugar, idealmente o cliente ficará sempre com você. Perfeito, João, muito bom. Mas e aí? Então, ela já tinha outro assessor e como é que foi depois? Como que você fez esse turnover aí do cliente, transferiu o cliente? Legal. Então, assim, basicamente, né, ele já tinha falado ali em relação à questão do atendimento, que ele perdeu um pouco de confiança em relação à assessora dele, até por conta de algumas aplicações que foram feitas na conta pessoa jurídica, né, que eles não ficaram muito satisfeitos, não houve ali um alinhamento de expectativa, né, e aí ele acabou migrando a conta, falou assim, cara, eu posso migrar a conta da minha empresa também? Falei assim, cara, sem problema, pode migrar, se você não está feliz com o atendimento e tudo mais, tinha deixado muito claro que o meu diferencial era em relação ao atendimento, eu não ia ter um produto diferente para ele, nem nada do tipo. Ele migrou a conta da PJ também, e a conta da PJ estava zerada, não tinha um centavo. Muita gente vai falar assim, puta, mas vou trazer uma conta que está zerada, para quê? Para a gente tentar trabalhar a oportunidade em cima disso. O cara falou que ele participou no evento em Miami do Itaú, eu falei, não, esse cara tem grana, pode trazer a conta zerada mesmo, não tô nem aí. Ele trouxe a conta zerada da PJ, e aí começou um trabalho, né? Ele mandou um pouco mais de grana, aí a gente foi conversando mais, aí a gente foi introduzindo novos assuntos, falei com ele da parte de câmbio, eu falei com ele de câmbio, ele tinha feito uma remessa há menos de 3 meses para os Estados Unidos, que ele tinha enviado um recurso para investimento mesmo, que ele estava receoso com o cenário econômico do Brasil na época já, ele enviou um recurso para os Estados Unidos, e a gente até comentou, eu fiz junto com o meu mesa de câmbio, a gente foi lá, falou com ele, a gente almoçou junto nesse dia, e esse dia foi muito legal, a gente não fechou nenhum negócio, mas a gente foi lá e bateu num ponto que eu achei muito importante, foi um detalhe, um detalhe muito pequeno, mas na hora eu até perguntei para ele, falei assim, então vocês mandaram a grana para investimento mesmo? Falei, não, então nesse caso vocês até pagaram um IOF mais baixo, né, porque quando é um dinheiro destinado para investimento, o IOF é mais baixo do que, por exemplo, um pagamento de remessa, alguma coisa do tipo. Aí ele falou assim, não. Eu falei assim, não, o pessoal lá do Itaú não chegou a comentar com você que quando é um recurso direcionado para investimento, o IOF é mais baixo? Não, não comentaram. E o filho dele, que é quem toca a empresa, estava do lado. Falei assim, puta, cara. Aí na hora o rapaz que é o meu mesa de câmbio, ele já entrou do lado e falou assim: não, poxa, quando a gente vai fazer um recurso, um envio de remessa para fora, até que não seja investimento, a gente deixa lá parado 2, 3 dias só para o IOF ser mais baixo e tudo mais. Então a gente agregou uma visão e os caras falaram, putz. Não acredito que a gente comeu bola nisso. Então, assim, gastaram uma grana a mais de IOF, sendo que eles poderiam ter economizado isso, né? Fora também que eles não viram por mais nenhum outro lugar, então eles nem sabem a taxa que o Itaú espredou eles, né? Então, Conhecimento profundo e prático, né, das exatamente. aplicações. Não é você, se você não aprende na teoria, falo porque às vezes o pessoal fica muito fazendo MBA sobre investimentos e tentando aprender um monte de papagaiada, mas no fundo das contas, onde a gente ganha o cliente é nesse tipo de operação, né, João? Você sabia ali o imposto que pode ser pago de uma maneira diferente para o cliente ter uma vantagem tributária. Perfeito. E eu queria
só batendo um pontinho, você comentou que você foi almoçar com o cliente, né? Não foi uma... Porque depois da pandemia, principalmente, muitos assessores só quer ficar de casa, no home. Não, você foi lá presencialmente, sentou na frente do cliente e almoçou com ele, foi isso? Exato, cara. Assim, eu admiro quem faz home office na nossa profissão, né? O cara, sei lá, ele é programador. Não tem para que ele ir no escritório trabalhar, ele trabalha da casa dele, beleza. Mas assim, para quem tá em contato constante com pessoas, como é o nosso caso, cara, home office para mim não dá certo. Assim, eu não gosto. E normalmente, uma coisa que o Bruno sempre fala, cara, o nosso público-alvo tem 60, 65, 55 anos de idade. O cara não sabe o que é um Zoom, ele não quer entrar numa chamada via Zoom, ele quer conversar com você no tete a tete, né? E também um ponto bem importante que você falou em relação, poxa, um MBA de investimento e tudo mais, cara, pode ser que agregue um certo conhecimento? Pode ser que sim, eu não vou ficar julgando aqui, né? Mas, assim, o que mais pega na minha visão é a questão de você ter o conhecimento prático. Então, assim, é você ter aquele tempo de tela, né? Que é para justamente você ir pegando o cara no detalhe. Por quê? Quem que faz remessa de câmbio hoje? O cara ele podia fazer por qualquer lugar. Qualquer lugar, ele podia abrir o remessas online e mandar o recurso para lá para fora. Porém, quem que se atenta num mero detalhe em relação ao IOF da operação que ele vai fazer? São poucos que fazem isso. E quando a gente está falando de um cliente que ele tem um volume financeiro grande, que ele é um cliente nível private, que ele é um cliente que, pô, ele tem alguns milhões, você não vai trazer esse cara por produto. Você vai ter que mostrar um diferencial para ele tanto no atendimento como no conhecimento que você tem também. Então esse cara não é o cara que você vai pegar e falar assim, puxa, eu tenho um CDB aqui que ele tá pagando tantos por cento do CDI. Pô, olha que bacana, o cara não vai trazer a grana dele por conta disso. Você vai ganhar esse cara que é na questão de detalhes, na questão assim meramente de detalhes que você tem que você vai entregar para ele e é nisso que você vai conquistando o cliente, né? Toda a questão que a gente já sabe de confiança, de relacionamento, mas eu acredito que essa questão do detalhe no técnico ali que tá, Na poxa, tá na prática, né? Aquela coisa exatamente. prática que muda no dia a dia. Exatamente, que é um negocinho que tá lá na entrelinha que ninguém sabe, que o gerente de banco dele, por mais que seja um gerente personalité, o cara não vai saber. Mas você tem que saber disso, você tem que estar atento. E isso é algo que não está escrito em nenhum lugar, infelizmente, não está escrito em nenhum lugar. É a coisa que você vai aprendendo com o dia a dia, que você vai procurando, você vai falando com o pessoal do back-office, você vai falando com o pessoal do campo, você vai falando com o pessoal da mesa de renda variável, e aí você vai aprendendo, mas não tem jeito. É a maratona mesmo, né, João? A experiência, pegando experiência para conseguir fechar esse tipo de negócio. Maravilha. Exatamente. E aí, legal, vocês almoçaram, o cliente começou a trazer, e como é que a gente conclui essa história? Exato, e aí é assim, aí nisso a gente foi começando a ganhar confiança, né? Tá? A gente Ele não fez trouxe umas. tudo de uma vez, ele foi trazendo aos poucos, Não, foi isso? não, exato, exato. E até hoje não é tudo recurso dele que está comigo, né? Eu sei disso. Tem uma parte do recurso dele que está nos Estados Unidos, tem uma parte que está no Itaú, tem uma parte que está no Safra, mas assim, é um cliente com um potencial muito grande. Ele não é meu cliente, não tem nenhum ano ainda, né? E, e a gente foi fazendo reunião de PJ com eles, né? Fiz duas ou três reuniões da parte de pessoa jurídica com eles, né? Apresentei compromissada, câmbio, tudo que é possível eu levei para os caras. Algumas coisas, poxa, isso daqui não faz tanto sentido para a gente hoje, ó, isso daqui, pô, legal, faz sentido. Então, por exemplo, a parte de compromissado eles fazem comigo. A mulher que é responsável pelo financeiro, que faz as movimentações financeiras da empresa, ela não sabia o que era operação compromissada. E a empresa deles tem um faturamento de 30 milhões por mês. E ela não sabia o que era uma operação compromissada. Então, assim, Eu gosto bastante de PJ, você sabe, né, João? E é isso que acho que muitos assessores não entendem o quanto a gente sabe. A gente acha que a gente sabe pouco, mas muitas vezes é o que você falou. A financeiro de uma empresa, vamos recapitular o que o João falou. A financeiro da empresa que fatura 30 milhões não sabia o que era uma operação compromissada. Então, às vezes a gente agrega muito mais do que a gente acredita, né? Isso é uma empresa que fatura 30 milhões, né? Pensando quantas que são boas também, mas que faturam 20, 10, 5, 2 milhões, tipo, já é uma empresa que dá para ter ali um investimento bacana, quanto que a gente pode agregar, né, João, para esse tipo de empresa. exatamente. E assim, de verdade, ela não tinha obrigação nenhuma de saber o que é uma operação compromissada. Mas o gerente do banco que atende uma conta como essa, que tem um volume muito grande,
já devia ter mostrado, já devia ter levado alguma solução para esse tipo de cliente, né? E o cliente pessoa jurídica, ele é muito mais fácil que o cliente pessoa jurídica, muito mais fácil, porque você não está levando um produto, você não está levando só um investimento, você está levando uma solução financeira, né? E quando você leva uma solução, e eu sempre bati muito nesse ponto com eles, eu falei assim, cara, a gente tem uma solução financeira aqui para o seu fluxo de caixa, que é o seguinte, fui lá, fizemos uma reunião, expliquei, bati número e tudo mais, e cara, e fomos falando. Até que fez sentido, né? E aí, só para finalizar mesmo, é um cliente que já está comigo, não faz um ano ainda, né? Trouxe a conta da empresa, trouxe o recurso da empresa para cá também. Operação compromissada eles fazem comigo, e para quem não sabe, compromissada dá muito dinheiro, dá mais dinheiro do que muita coisa, de verdade, dá muita grana. Se você consegue fazer um volume legal de compromissada, vai te dar uma remuneração legal. E é muito melhor do que você ficar alocando esse recurso em caixa. Ficar, vamos deixar aqui no caixa que vai render 100%, vai render 102% do CDI aqui, você deixa no CDB de liquidez diária, joga o spread máximo para o cliente e não recebe um centavo. Você faz uma compromissada ali que faz sentido dentro da empresa, que se alinha ali com o que os caras precisam e você ainda ganha uma grana em cima disso, né? Então, um cliente que começou lá relativamente no início da sua carreira, começou com menos, hoje tem 4 milhões, faz câmbio, compromissada, enfim, um baita de um cliente, hein? Exatamente. E ainda tem frente para trabalhar outras coisas, uma parte, um seguro, por exemplo, um hedge cambial, poxa, às vezes um empréstimo, né, tá precisa de uma tomada de crédito, não sei. Então, assim, é um cliente que abriu totalmente as portas pra gente, né? Tá, e agora, pensando até no que você falou no começo, se você estivesse falando com o João, se eu estivesse falando com o João lá de quando começou, abril de 2021, e eu conheci esse João também, né, pessoalmente, mas falando com esse João de abril de 2021, você acha que ele imaginava que você teria um nível de cliente desse? Como que você acredita que você reagiria se eu te falasse, cara, você vai ter um cliente de 4 milhões, uma empresa que envia dinheiro para os Estados Unidos por você e você ajuda a gerir o caixa dessa empresa? Ah, jamais acreditar, né? Jamais. Porque naquela época sabia o que era um CDB, que era um fundo, mas, pô, pergunta o que era compromissada para mim lá atrás. Pô, não fazia nem ideia, né? Essa parte de PJ mesmo, sempre fui muito cru, né? Então foram coisas assim que eu fui estudando, fui buscando, fui correndo atrás. Então, assim, pô, jamais que eu ia imaginar uma coisa como essa, né? Não tinha nem como. E vamos complementar para a gente chegar ao fim aqui, João. Uma dica, uma dica o que você faria diferente? Uma coisa que você faria diferente, dica que você daria para o João lá de trás ou para a turma que está nos assistindo aqui e acompanhando as suas orientações. Cara, para mim, eu acho que o nosso negócio, assim, o mais importante, né, além de alguns pontos que para mim são muito importantes também, que é, por exemplo, a questão da visão de longo prazo, né, cara, não adianta você entrar numa profissão como a nossa, que, na minha humilde opinião, é extremamente difícil. Cara, ser assessor de investimento não é fácil. Eu acho uma das profissões mais difíceis que existem. Então, você tem que ter uma resiliência ferrada, você tem que ter uma constância ferrada também. Mas, cara, que eu mais, assim, se eu pudesse voltar no tempo e algo que eu preciso melhorar muito, até os dias de hoje, conhecer pessoas. Cara, você tem que estar conhecendo pessoa o tempo inteiro. Você tem que estar conhecendo pessoa. Sempre estar conhecendo pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. Não é nem prospectar o tempo inteiro, é você fazer network o tempo inteiro. Prospectar o tempo inteiro eu acho que é consequência, mas, cara, você tem que ter um nível você tem que conhecer pessoas. Você tem que conhecer pessoas na sua cidade, nas cidades próximas, em outras cidades da região. Cara, não tem jeito. Assim, se eu pudesse voltar e dar uma dica e falar assim, cara, conhece o máximo de gente que você começa o máximo. Eu tenho uma frase, eu concordo tanto que eu tenho uma frase que fala assim, né? Se você não tem networking hoje, a culpa não é sua. Você não sabia. Mas se você não tiver networking daqui a 2 anos, cara, a culpa é 100% sua, isso vai atrapalhar seu crescimento em algum momento, né, João? Exatamente. E assim, cara, o mágico que eu acho dessa profissão é você ser um empresário, né? Cara, a sua carteira é a sua empresa, né? E, cara, eu acho isso mágico, por quê? Porque você não é um CLT, né? E assim, o que eu mais vejo, assim, dos meus amigos, os advogados, os engenheiros e tudo mais, normalmente são o quê? São CLTs
Porque eles são contratados. Quem ganha muito dinheiro? O chefe, o patrão. Por quê? Porque é ele que conhece gente, é ele que vai lá e consegue fechar negócio, é ele que vai lá e traz cliente para dentro da empresa. Então, assim, olhando para um exemplo prático, na vida real, quem é que realmente ganha dinheiro no mercado? Não só no mercado financeiro, no mercado de trabalho como um todo. É o cara que ele traz cliente para dentro da empresa. Quem é que mais ganha dinheiro em outros exemplos? É quem está na frente direta, na parte de vendas, né? É quem traz cliente, pô, um advogado. Cara, é muito fácil ir lá, você se forma, tira uma OAB, vai para um escritório gigantesco, trabalha lá dentro, fica fazendo peça para os caras, fica resolvendo caso, vai lá, resolve um processo, faz uma audiência, mas, cara, e trazer um cliente lá para dentro, que é isso que realmente importa, é isso que realmente traz valor no final das contas. Cara, é você conseguir trazer gente ali para dentro para o negócio movimentar, para o negócio andar, e é você trazer mais cliente, é você fomentar mais negócio, é você conhecer mais gente, pessoas te indicando. E, cara, é isso. Eu sinto que, de verdade, eu dei essa dica. Parece que eu sou um mestre do network, parece que eu conheço Londrina inteira, conheço Maringá inteira, e não, devia. Mas não conheço e tem que trabalhar muito melhor essa parte de conhecer pessoas. Perfeito. João, muito obrigado. Eu acho que foi extremamente valioso os insights que você trouxe aqui para todos que estão nos assistindo. Galera, gostaram? Vamos agradecer aqui o João. Eu vou deixar também, se você quiser, passe seu contato aqui para a galera te conhecer, de repente trabalhar aí com você em Maringá. E, pessoal, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, lembre de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal e vamos todos agradecer o João aqui nos comentários. E, João, obrigado novamente, viu? Muito bom falar com você e parabéns por toda a evolução que você está tendo nesses anos. E é só o começo. É isso, imagina, eu que agradeço aí pela oportunidade, né? Quem tiver alguma dúvida, quem tiver. Cara, é muito normal no início a gente ter muita dúvida, a gente não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. Faz parte, é normal, é um processo. Não tenha pressa, mas não perca tempo, né? Então eu sempre falo isso, sempre falo, não tenha pressa, mas também não fique perdendo tempo. E eu acho que isso é o mais importante, né? Principalmente na vida como um todo, mas na nossa profissão também. Então agradeço aí de coração e fico à disposição. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa, podem me chamar também. Valeu, gente.